Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, é um aspecto importante da prática de meditação, aprender a silenciar a mente, né? aprender a existir, né? Nesse nível silencioso da mente, atuar ali dentro, né? Que a mente silenciosa não é uma mente inativa, né? Mesmo nesse nível de silêncio, a mente possui sensações, possui emoções, possui raiva, possui desejo, possui inquietação, né? Então, mesmo quando a gente consegue silenciar a mente, ainda há um trabalho a fazer, né? Precisa aprender a estabelecer, firmar essa mente, né? Então, realmente tem que ter essa característica de constância, né? E isso você pode treinar tanto dentro como fora da meditação, né? Você pode treinar, por exemplo, uma coisa excelente, um treinamento excelente é vencer a preguiça, né? Quando você acorda de manhã, está com preguiça de levantar, né? Você simplesmente não interage com os pensamentos de preguiça, você só interage com a sensação, né? Tem uma sensação que não tem palavras, né? Mas é uma sensação de aversão, né? É tanto aversão como o desejo de ficar ali, né? E não se mexer, não sair debaixo do cobertor, né? Não fazer contato com o frio ou com o movimento do corpo, né? Aí você simplesmente acha ali dentro, né, um ponto de neutro, né? Simplesmente ignora aquela sensação. Só isso. Não precisa fazer a sensação desaparecer, não precisa não precisa inventar vontade de levantar, não precisa fazer nada. É só você ignora, não precisa prestar atenção, né? Não precisa seguir as instruções, né? Quer seja dos pensamentos ou da sensação da preguiça, né? Então as pessoas perdem muito tempo tentando discutir com a preguiça, explicar para a preguiça. Você nunca vai conseguir vencer nesse nível, nunca vai conseguir vencer. Também com relação às sensações, né? É um esforço muito grande, né? E é uma coisa assim, a longo prazo, é insustentável, sabe? Você ficar manipulando a sua mente toda hora, tentando forçar ela a sentir vontade de fazer isso, a sentir vontade de fazer aquilo. Pessoas tentam forçar a mente a não sentir raiva, tentam forçar a mente a não sentir medo, tentam forçar a mente a não sentir preguiça. É um esforço, eu acho que a longo prazo é insustentável isso, né? Cansativo. E também faz com que você... eu acho que isso... A pessoa começa a perder um pouco... Não sei, perde a naturalidade, né? Perde um pouco a sua naturalidade, fica uma coisa meio forçada, artificial, né? Eu, depois de todos esses anos como monge, a coisa que mais me dá medo é quando vem uma pessoa com uma voz extremamente dócil falar comigo. Cara, você dá para ouvir, né, que aquele negócio forçado, né? Aquela pessoa, eu já vi várias vezes isso, eu sei que está por trás daquela voz, né? Aquela voz super dócil, super... É um esforço constante que a pessoa está fazendo para suprimir a raiva, né? Ela está tentando se forçar a ser uma pessoa educada e bondosa e ter uma voz, falar sei lá, com docilidade, né? Mas depois de ter visto já várias vezes, eu ouço aquele tom é um tom de voz bem peculiar, assim. Eu ouço e já, lá vem, chegou mais um. Eu quero a distância desse pessoal, né? Isso é só uma questão de tempo até esse negócio explodir, né? E não é uma coisa sábia, né?
É apenas a pessoa está tampando, escondendo a sujeira debaixo do tapete, né? Então tem um certo, eu não acho que seja, nem é sustentável, nem é muito desejável, né? Você ficar forçando a mente, escolhendo, eu quero que a mente sinta isso, eu quero que a mente sinta aquilo, né? Tentar forçar a mente a sentir essas coisas. Eu acho mais interessante, né? Cultivar, né, bons estados mentais, né? E que a mente se expresse de maneira espontânea, né? Com sua sabedoria, de maneira espontânea, né? Se você cultivar a mente de maneira correta, ela naturalmente vai sentir coragem. Se você cultivar a mente de maneira correta, ela naturalmente vai sentir bem-querer, ela vai sentir humildade, ela vai sentir equanimidade, né? Isso é muito melhor quando isso é resultado, né, de uma sabedoria já que está bem arraigada na mente, né, do que é puro desejo, né? Eu quero sentir isso, eu não quero sentir raiva, eu quero estar calmo. Tá? A pessoa, por desejo de estar calma, ela força a mente a ficar calma. Quando, na verdade, se você cultivasse a mente de maneira correta, né, a mente naturalmente ia expressar calma, né? Quando surgisse uma situação que é melhor, que é mais saudável estar calmo, a mente naturalmente se sente calma. Não é algo que tem que ser forçado a ser feito, né? A mente fica dócil, fica suave, né? Então essa questão de aprender a vencer esses estados mentais negativos, digamos assim, né? Em geral, que as pessoas aprendem por aí, né, que a internet ensina, né, é a gerar, a forçar a mente no lado oposto, né. Mas eu digo que eu sugiro também as pessoas experimentarem com simplesmente ignorar, né. Se você tem uma noção, né, do que é correto ser feito, né, então você ignora qualquer ideia, qualquer justificativa, qualquer sensação. Simplesmente ignora aquela sensação e faz o que é correto, né? Por isso que é bom treinar com coisas simples, como acordar de manhã, porque não tem muito drama, né? Acordar de manhã não tem muita questão, é uma coisa simples e singela, não tem como dar errado, né? Simplesmente acorda, levanta, arruma a sua cama, escova os dentes, faz exercício, limpa, senta em meditação, recita os cânticos, né? Não tem nenhuma atividade ali que gera debate, motivo de debate, motivo de preocupação. São todas atividades simples, né? Escovar os dentes não tem segredo, né? Beber água não tem segredo, limpar, arrumar a cama, guardar o cobertor, não tem muito que debater a respeito, é uma coisa tão simples e óbvia, né? Então é bastante seguro, sabe? Você pode perfeitamente ignorar a sua sensação de preguiça, pode perfeitamente ignorar qualquer justificativa que a sua mente invente, atropela todas elas e dobra o cobertor. Simplesmente dobra o cobertor, pronto. Não precisa, claro, não precisa, e continua dobrando, né? Não, veja bem, você pode descansar, eu posso descansar com certeza, e vai levantando, né? A mente vai falando, você ignora e vai fazendo, vai levantando, vai lavando o rosto, passa por cima, aprende a passar por cima, aprende a ignorar, né? Aprende é um certo aspecto de equanimidade também, né? Então, e com o tempo, né, essa equanimidade se torna uma constância, né? Se você cultiva isso com frequência, você ganha o hábito de fazer isso com frequência, né? Então, aquilo se torna a sua constância, né? Se torna uma sensação específica dentro de você, né? É uma sensação peculiar, né, que antes você não tinha, né, ou não percebia, né? Mas com o tempo você vai fazendo com frequência, vai fazendo com frequência, você começa a sentir aquela sensação dentro de si, né? Como por exemplo, com o tempo, né? Você acorda de manhã, é como se tivesse seu mundo inteiro está cercado de aversão, né? De preguiça, de aversão. Mas bem no centro tem um pontinho, uma sensação de espaço, né? Uma sensação de espaço vazio, no sentido de que é um espaço onde está ausente essa sensação de aversão, né? Existe um espaço ali dentro, uma pequena quantidade de paz, né? Uma pequena quantidade de silêncio, né?
ao redor, toda a preguiça fazendo barulho, tentando convencer você a não levantar, mas bem no centro tem esse ponto de silêncio, né? Você aprende a focar mais e mais nesse ponto, a confiar mais e mais nele. Se você tem uma vida se você já treinou a sua volição em bons atos, né? Em sila, por exemplo, né? Mas além de sila, né? Por exemplo, dormir até tarde não é uma quebra de preceito, não é uma quebra dos 5 preceitos, né? Mas ainda assim, né? Se é uma pessoa diligente, se é uma pessoa energética, uma pessoa disciplinada, é bom. É um bom ato, é uma boa qualidade mental. Então, se você treina a sua mente em boas qualidades mentais, não precisa ficar pensando muito, ou se preocupando demais, ou analisando de nada demais, sabe? Aí você ganha essa possibilidade de confiar nesse silêncio. Né? Se a sua vida está bem organizada, sabe? Você não participa de atividades ruins, você não tem más amizades, você tem uma rotina diária assim de nobre, né? Acordar cedo, manter a casa limpa, cuidar da minha saúde, sabe? Quando eu interajo com as pessoas, eu sigo os 5 preceitos no meu dia a dia, né? Na minha interação com o mundo ao redor, eu tenho sempre os 5 preceitos como ponto de referência. E quando não é uma interação com o mundo ao redor, eu tenho princípios, né, de disciplina, diligência, humildade, frugalidade, atenção, né? Ser uma pessoa atenta, não uma pessoa distraída, e assim por diante, né? Bem-querer, compaixão, amizade, etc. Você tem isso bem estabelecido, aí você pode, ok, essa parte está feita, né? Aí você começa mais e mais, né? O seu método para lidar com os pensamentos ruins ou as emoções negativas é simplesmente passar por cima, sabe? Nem faz mais um esforço para ficar conversando, tentando explicar, tentando convencer a sua mente a não ficar com raiva. É ela que se dane, a raiva é que se dane, a preguiça é que se dane, você passa por cima. Né? Se é uma pessoa que você sente raiva, você vê aquela pessoa vindo, aí você vai lá e fala, bom dia. Mesmo que a raiva falasse para não falar bom dia, você não está nem aí, a raiva é que se dane. Vai lá e fala bom dia para ela. Né? Simplesmente, aí que você começa a ter essa sensação de maestria, sabe? Quem manda aqui agora sou eu. Eu não sou mais vítima dos meus pensamentos, não sou mais vítima dos meus estados mentais. Né? Agora quem manda aqui sou eu. Uma sensação muito agradável. Né? Uma sensação de liberdade, uma sensação de segurança também. Né? Uma sensação de segurança, tranquilidade. Segurança no sentido de você não ter mais medo de si mesmo. Né? E não ter mais medo. E como eu falei, né? Como eu falei 1 milhão de vezes, o mundo é fácil. Né? Se a mente é forte, o mundo é fácil. As coisas são simples. Porque o mundo é muito fraco. As pessoas são fracas. As pessoas não têm qualidade, elas são fracas. Né? Então, se você desenvolve uma mente firme, né, o mundo é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Isso aí, quando você percebe isso, você fica ainda mais tranquilo. Né? A mente já estava tranquila com relação a si mesmo, agora a mente fica tranquila com relação ao mundo. Né? Então, é algo que vai aumentando exponencialmente. Né? Vai aumentando. O próprio ato de aumentar cria a situação, cria as condições para que mais ainda se manifeste. Né? Como eu interpretaria aquela frase da Bíblia, como é que fala? Aqueles que não têm tudo, aqueles que têm tudo lhe será dado. Aqueles que não têm, até que não tem, vai ser retirado daquela pessoa. É mais ou menos isso, né? Quando você começa a ganhar isso, tudo começa a aparecer, né? Tudo começa a dar certo, tudo começa a se encaixar. Né? É como se você entra em sintonia, né? Com o mundo. Né? Então tudo fica fácil. Né? Quando as pessoas agem seguindo as ordens do ego, da vaidade, do medo, do desejo, né? Aí é tudo difícil, né? É tudo complicado, é tudo difícil, tudo vai contra, tudo tem atrito,
tudo leva a mais sofrimento. Mas se a pessoa reverte isso, não é tão ruim assim. Mas mesmo quando a pessoa reverte isso, né, se ela for atenta, ela vai perceber que mesmo esse estado de bem-estar, essa boa qualidade mental, essa tranquilidade, essa felicidade que surge, ela é instável, né? Ela mesma começa a criar condições para reverter ao ego, né? Para reverter ao modo antigo de desejo, de vaidade, de apego, raiva, preguiça, aversão, vergonha. Ela mesma começa a ficar. É um trabalho constante, é um trabalho mais leve, né? E pelo menos você trabalha num ambiente agradável, né? Mas o trabalho não se encerra, né? Você não tem como você largar ela e achar que tudo vai dar certo, né? Ela mesma é insustentável. Se você não ficar cuidando dela constantemente, ela começa a azedar, né? Começa a azedar e vira de novo vaidade, vira de novo desejo, vira de novo apego, vira de novo aversão, né? Então a pessoa que enxerga isso vai falar, mesmo isso aqui não é estável, não é garantido, né? Isso é apenas uma construção, né? Mesmo isso aqui é anatta, não é algo, é uma construção, não é natural no sentido de que é uma coisa que simplesmente não é o não criado, né? Não é o transcendental, é apenas algo que está bem feito, né? É que nem um automóvel, né? Se o automóvel está bem construído, um carro de boa qualidade, né? Ele funciona bem, mas ele não dura para sempre, ele não é nada maravilhoso, ele não sai voando no ar, ele não passa em cima da Ucrânia e leva a guerra embora junto ao passado. Ao passar pela Ucrânia, a guerra vai desaparecendo. É apenas um carro, né? Se você dirigir ele mal, mesmo um carro bom atropela as pessoas e mata, né? E pode matar inclusive você, né? Se você está dirigindo ele e você sofrer um acidente, mesmo que você não sofra um acidente, está estacionado quietinho no seu canto, vê um caminhão e passa por cima de você, né? Então não é nada demais, né? Apesar de ser um carro bem feito e funciona bem, né? Não é a solução mágica de todos os problemas, né? Ele só soluciona os problemas relativos a automóvel, né? Então é umas coisas que acontecem também com as pessoas, né? Elas acham que a vida delas está ruim, isso aqui é muito problema. Se eu mudar, por exemplo, quando você é criança ou adolescente, né? Você acha que quando eu crescer tudo vai ser tão legal, eu não vou mais precisar seguir a ordem dos outros, eu não preciso mais ir para a escola, eu vou poder fazer isso, eu vou poder dirigir automóvel, vou poder comprar aquilo, fazer. Aí você vira adulto e aí, sim, com certeza, né, desapareceu, né, seus problemas de adolescente desapareceram. Só que agora você tem os problemas de adulto, né? Então não é que está livre de problemas, né? O mesmo com relação à meditação, né? As pessoas no começo da prática, é difícil, é cansativo. Quando a mente ficar pacífica, vai ser tão bacana, não vai ter nenhum problema, eu vou seguir saltitando em direção ao Nibbana. Mas aí a mente fica pacífica e fala, agora tem um outro leque de problemas para lidar, né? Uma outra quantidade de assuntos para ter cuidado a respeito, né? Da mesma forma, né? Quando você desenvolve uma mente saudável, uma mente mais sábia, mais em sintonia com as coisas como elas de fato são, então uma grande quantidade de problemas desaparece, né? A vida fica bastante suave e tranquila, né? Mas aquela situação ainda apresenta problemas, né? E no mínimo, esse problema, a mente continua instável. Ela continua instável, ela não é a solução final de tudo, né? Mesmo essa mente agradável e sábia, ela é instável, né? Se você prestar atenção, o que é que faz ela ficar estável? Ela mesma, né? O próprio bem-estar que ela traz cria condições para que más qualidades mentais surjam, né? Então, você pode pesar de... Não, é que nem... Ainda requer manutenção, né? Mas você está trabalhando num local agradável, né? Então, melhor que você tem que... Antigamente, é um trabalho constante trabalhando num lugar fedido, escuro, cheio de fumaça, desagradável, quente, cheiro ruim, né?
Aí você muda o trabalho, agora você trabalha num local agradável, bem iluminado, bem ventilado, uma temperatura agradável, mas ainda tem trabalho a ser feito, sabe? Diminui o sofrimento envolvido, mas não acaba o assunto, sabe? Então, aí sim, essa pessoa tem visão, né? Compreende o significado disso, né? Então, talvez ela tenha uma inclinação, né, em direção a Nibbana, né? Em direção ao fim, a encerrar esse ciclo. Não se deixa mais seduzir, né, pela a promessa de prazer das kilesas, né? E ela também não se deixa seduzir, né, pelo bem-estar, né, da que chama Kusala Dhamma, né, dos Dhammas benéficos, dos Dhammas, o Dhamma do lado da bondade, digamos assim, né? A pessoa não se deixa seduzir pela maldade e também não se deixa seduzir pela bondade. Mesmo a bondade, ela consegue enxergar que é algo impermanente, algo instável, é um não eu, né? E por causa disso, né, eventualmente, gera sofrimento mesmo, que agora, mesmo agora, aqui agora, ainda gera uma certa quantidade de sofrimento, né? A pessoa talvez não enxergue, principalmente para quem não experiencia isso, talvez não pareça impossível, né? Mas se a pessoa tem essa experiência, ela tiver uma atenção bem sutil, né? Também tiver ponto de referência para comparar, né? Se ela já experienciou algo mais sutil do que aquilo, ela consegue chegar, mesmo isso aqui é sofrimento, né? É um sofrimento bem menor do que o outro, mas ainda assim não é a mesma coisa que aquela outra experiência, né? Aquela experiência é pacífica. Essa aqui não é a pior experiência do mundo, mas ainda assim dá para sentir claramente o sofrimento, né? Por exemplo, em alguns estados mentais, a mente fica completamente cessa qualquer tipo de construção mental, não constrói nada, ela simplesmente experiencia aqui e agora, sem construir nada, né? Quando a mente volta a construir, até ideias simples como, sabe, branco, preto, pequeno, grande, você sente como isso é baseado em sofrimento, sabe? O próprio ato de separar, né? Isso é um copo, isso não é um copo, só isso já é sofrimento, né? É uma coisa que não tem como você explicar, você tem que enxergar por si mesmo para ver, né? Quão sutil, né? Quando o Buda fala, né, saber Sankhara Dukkha, né? Vai longe esse assunto, vai muito mais longe do que as pessoas conseguiriam imaginar, né? Então, tendo esse tipo de visão, né, então é possível que a mente das pessoas se incline em direção a Nibbana, né? Então, não é normal, né? Realmente não tem nada demais, né? A pessoa que começa a estudar o budismo, fazer um contato com o budismo, não é normal a pessoa sentir vontade de alcançar a iluminação, né? Porque a iluminação não agrada ao ego, né? Não tem nada na ideia de iluminação que seja agradável ao ego, né? Mas se a pessoa tem fé e reverência, né, ela fala, bom, o Buda falou que Nibbana é algo bom, né? Então ela aspira em direção a Nibbana, né, tendo confiança de que é algo bom. Mas o raciocínio jamais vai chegar aceitar essa ideia, né? Esse é o tipo de coisa onde a fé funciona melhor, né? Mas conforme a experiência vai se manifestando, como ela vai começando a enxergar, vai começando a olhar detalhes, né? Vai começando a ganhar mais e mais informações. Aqui o Ajahn Jayasaro falou ontem na palestra, né? É o tipo de coisa que leva a pessoa a buscar mais informação, né? Ela falou sobre dúvida, né? A dúvida que é útil é a dúvida que leva a pessoa a agir, né? A dúvida que é danosa é a dúvida que a pessoa fica parada, né? sem conseguir andar para frente, né? Então a pessoa vai progredindo, vai acumulando mais e mais informações, vai ganhando mais e mais experiência, né? Então a ideia de Nibbana já começa a ficar bem mais plausível. Realmente, né, isso aqui não tem nada que realmente vale a pena a se apegar, né? Tem uma reflexão, né, recomendada no Visuddhimagga chamada Sabe lo que anabhirata sanya,
sabe o que é Nabrata Sanya? Nada nesse mundo é digno de apego. Né? A pessoa mantém em mente, né, essa percepção de que nada nesse mundo é digno de apego. Então, se a pessoa cultiva essa percepção com frequência, né, e vai principalmente, essa pessoa já cultiva isso desde antes, né, ela vai treinando isso desde antes. Conforme ela vai aprofundando na sua prática de meditação, né, esse tipo de percepção é bastante útil. Né? Ela consegue, mesmo que ela tenha uma experiência maravilhosa, ela ainda lembra, né? Sabe o que? Nabrata Sanya. Não importa quão maravilhosa essa experiência, ainda assim não é digno de apego. Nem mesmo essa experiência é digna de apego. Então, chega a níveis como, né, pelo menos se ouve os mestres falando a respeito, né, se lê a biografia da Ajahn Mahaboa, né, chega a nível que é impossível, né, a pessoa não tem como uma pessoa sã olhar para ter uma experiência tão maravilhosa, tão fantástica, né, como aquela que ele descreve, né, e aí conclui, eu não vou me apegar a isso, né, isso não é digno de apego. A pessoa realmente a pessoa tem que ter um nível de cultivo mental já tão grande, né, que mesmo no ápice da experiência de prazer e de paz e de felicidade, ainda assim a pessoa, mesmo naquele ápice de prazer, a pessoa ainda lembra, né? Isso não é permanente, isso não é digno de apego. Né? Realmente é um nível de sutileza mental, de sabedoria muito, muito sutil. Né? É um livro de sabedoria muito sutil, a pessoa realmente cultiva a sabedoria de maneira profunda. Né? Então, mas descreve tudo isso, não é para que as pessoas tentem pular etapas, não dá para ir direto para o desapego, não dá não. Não dá não. Passe primeiro pelo lado, comece do lado normal das pessoas normais, com emoções difíceis, pensamentos tolos, chegue ao lado da bondade, chegue do lado da mente tranquila, pensamentos sábios, dali a gente vê o que faz. Não tente ser esperto demais, cheio de ganância, porque aí você vai chegar lá com um monte de ganância, um monte de desejo, uma atitude de vaidade, ganância e preguiça, e vai querer, sabe, alcançar a iluminação tendo isso como combustível. Eu acho pouco provável que vai dar certo. Né? Porque os desafios lá na frente são bem maiores, são bem mais sutis do que os desafios aqui, né, nesse nível. Então a pessoa não tem como superar esses desafios com a mente de ganância, de desejo, de preguiça, né, de vaidade. Né? Se a pessoa não abandona a vaidade, a preguiça, a ganância desde agora, né, quando chega lá na frente, o tipo de tentação, o tipo de fascínio, né, que surge, você não vai conseguir lidar com aquilo. Sabe? Você não, é o que acontece, as pessoas têm problemas psiquiátricos. Né? As pessoas têm problemas psiquiátricos, elas conseguem experiências semelhantes à samadhi, né? Só que elas não têm como suster aquilo. A mente dela está cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de vaidade, cheia de aquela, como é que chama? Baixa autoestima, que depois vira uma vaidade totalmente fora de controle. Né? Aquilo não serve, né? A pessoa não importa, né? As pessoas vêm descrever para mim experiências fantásticas que ela tem, eu só, legal. Não estou nem um pouco impressionada, porque isso isso é insustentável, né? Na verdade, isso é até pior, né? A pessoa tem uma experiência dela, aquilo atiça o ego dela ainda mais do que antes, e já são pessoas com instabilidade mental constante, né? Só piora ainda mais a situação delas, né? Esse tipo de experiência não ajuda em nada, só deixa elas ainda mais perdidas, ainda mais sem conseguir controlar o ego e a vaidade e etc. Né? E junto com a vaidade vem medo, vergonha, rancor. É uma mistura tóxica, né? Uma mistura tóxica. Né?
Não importa quão fantástica, mas veja bem, eu vi isso, pode ver o quanto você quiser. Não, eu experienciei isso, não importa. Não importa, nada disso importa. Não é isso que é. Não importa se está. Mas eu vi no livro isso, no Visto de Mago, pode ver o quanto você quiser, não importa. Não adianta você falar com fantasma, ver o paraíso, não importa. Se a sua mente não tem qualidade, sua mente não foi cultivada de maneira correta, tudo isso é inútil. É pior do que inútil, é danoso. Né? Então eu não estou nem aí, as pessoas vêm com essas histórias para mim, eu só ouço. Aí você pergunta um pouco mais, você vê, né? A pessoa tem vários problemas psiquiátricos, a pessoa teve que tomar remédio, teve que ser internada. Não tem nada de fantástico aí, né? É só o ego, a desejo, vaidade da pessoa que quer fazer aquilo ser algo fantástico. Né? Na verdade, é pior ainda do que... Então não tente pular etapas, né? Não é vantagem pular etapas, não é vantagem pular etapas. É bom que seja do jeito que é bom que a gente passe do começo, né? Comece pelo começo, vai trabalhando, chega até o meio, do meio continua trabalhando, chega até a parte mais elevada, da parte mais elevada talvez a gente consiga chegar ao fim, né? Mas não tente pular etapas, né? Não há vantagem nenhuma em pular etapas, né? O único ponto de vista que justifica pular etapas é o ponto de vista do ego, né? É o ponto de vista da vaidade e da preguiça. Então, se você já está seguindo o ponto de vista do ego, como é que você espera que isso vai dar bom resultado lá na frente, né? Você acha que o ego vai conseguir alcançar a iluminação? Eu acho muito pelo contrário. Né? Tem uma coisa que o ego não faz, é alcançar a iluminação. Então, não importa. Né? Simplesmente ignore, mantenha a cabeça baixa, mantenha os olhos baixos, apenas olhe para frente e vai caminhando pouco a pouco, passo a passo. Não. Aprenda, primeiro, né? Aprenda a estabelecer bem a sua vida de maneira correta. Porque quando você estabelece bem a sua vida de maneira correta, você ganha o benefício de poder não mais esquentar a cabeça com os estados mentais negativos, né? Tendo uma vida bem estabelecida, você pode confiar, né? E largar e simplesmente confiar no silêncio, manter a mente na meditação, ignorar as ideias e emoções que surgem, né? Simplesmente seguir uma rotina. Se você tem uma rotina saudável, segue a sua rotina, as ideias e vontades que se dane. Eu queria fazer aquilo, problema seu que você queria fazer. Já acertei a rotina, está certo, né? Já está limpo, já está certo, já está organizado, já está correto, já está benéfico. Chega, não precisa de mais ideias, mais opiniões e mais vontades, né? Então você ganha essa facilidade, né? Só ignora e segue em frente, né? Não importa que tipo de distração, que tipo de tentação surge, só vai seguindo em frente, né? Mantenha a cabeça baixa e vai passo a passo. Mesmo que a tentação seja de vamos por aqui que aí vai mais rápido. Eu vou devagar, eu não me importo em ser lento. Eu não tenho ganância de ser rápido, né? Eu estou satisfeito em ser lento, tudo bem. Lentidão para mim é bom o suficiente. Aí você continua. Antes de você perceber, você já vai ter chegado no ato, né? Mesmo se você não fica olhando toda hora, né? Se você não fica olhando toda hora, distraindo toda hora para ver se já chegou ou não, você vai simplesmente investe em caminhar. Nem demora tanto, você já chega, né? Num local bastante agradável. Né? Então, tenham essa ideia também. Tenha isso como uma sugestão, né? Se vocês conseguirem enxergar isso no dia a dia de vocês, eu digo que vale a pena investir nisso, né? Se vocês, por acaso, né? sem perceber, porque às vezes as pessoas fazem contato com algo como isso, né? E não sabem se está correto. Será que eu posso fazer isso? Será que isso é bom, é ruim? Será que como eu falo, as pessoas têm um monte de ideias pré-concebidas, né? Do que pode e não pode ser feito, né? A pessoa vem, eu não sei como que eu posso diferenciar equanimidade e indiferença. Sei lá também, que se dane indiferença. Pode dar o nome que você quiser, não importa. A pessoa tem eu não posso ter indiferença, é proibida indiferença. Ela fica aí toda preocupada. Será que isso é equanimidade ou é indiferença? E agora? Eu falo, que se dane tudo isso.
Mantenha a mente tranquila, mantenha a mente firme, mantenha a mente saudável. Qual é o nome? O nome é indiferença, é equanimidade, é o que diabo que seja. Isso é um monte de coisa que as pessoas inventam também, né? Você tem essa firmeza, essa segurança, né, na mente tranquila, tem segurança na mente pacífica, tem segurança na mente que enxerga com clareza, né? Qual é o nome dessa mente clara? Qual é o nome desse estado mental? Que se dane. Quem quiser dar nome, que dê nome. Eu não estou preocupado com o nome. Você acha esse ponto, né, de firmeza, esse ponto de silêncio, de clareza, né, mental. Todos os nomes são irrelevantes, né? A pessoa pode criticar, elogiar, estou nem aí, né? Aqui, não passa mais por isso, né? É como se fosse um atalho, né? A mente corta direto por cima de todo esse falatório incessante, esse monte de explicação, esse monte de opinião, a mente corta e vai direto ao assunto, né? Então, isso é viável e eu digo que é desejável, né? Então, mas requer uma boa fundação, requer uma fundação de bom comportamento, bons hábitos, boa disciplina, boa rotina diária, né? Então, isso ajuda bastante, facilita muito o trabalho e acelera bastante o trabalho. Mas não é a solução final, é apenas subir de nível, né? Sobe-se de um certo nível, né? Mas ainda assim não é a solução final. Mas isso é um assunto, né? Chega nesse nível antes, aí a gente conversa sobre. Antes de querer, quando você chegar lá a gente fala mais sobre isso, mas por enquanto, né, apenas avisando para as pessoas não se empolgarem demais também, né? Porque as pessoas gostam de se empolgar, né? Qualquer coisinha, eu senti uma leveza, já acho que está iluminado, já, né? Já acha que é isso, já acha que é aquilo. Só lê o livro, lê um texto, acha que entendeu, eu sou sotapano, já entendi, eu não tenho mais dúvidas, eu sou sotapano. Então as pessoas gostam de se empolgar, é muito comum, né? Então só avisando para que ninguém se empolgue demais, né? Ok? Mas só isso, tem uma pergunta? Tá. Sim, sim. Os mesmos padrões mentais persistem.